Glória a Deus. Que bênção, que maravilha. Final de tarde, domingo. Estamos aqui no parque. Vamos a mais uma meditação dentro da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o problema que havia em Coríntios. Paulo descreve no capítulo 5 uma igreja com problema de disciplina. Essa pesquisa foi baseada em estudos feitos por Augusto Nicodemos e Hernandes Dias Lopes. Mas o contexto de Coríntios era uma igreja que havia sido muito abençoada por Deus em diversos aspectos. E quando Paulo inicia essa carta, ele reconhece, logo no capítulo 1, no início, que Deus havia abençoado a igreja com toda a sorte de bênçãos espirituais. Toda a sorte de dons espirituais, ao ponto de, ele menciona, abre aspas, não lhes faltar dom nenhum, fecha aspas. E isso é o que nós vemos hoje. No nosso meio, nós temos igrejas maravilhosas, que não faltam dons, mas que nós estamos atentos para o que Deus quer fazer nessas igrejas. Glória a Deus. O cachorrinho parou aqui na minha frente. Me tirou a atenção. Um bulldog francês. Essa igreja de Coríntios é uma igreja talentosa, abençoada, cheia de dons. Entretanto, por motivos que nós desconhecemos, essa igreja ela havia sido fundada por Paulo, fundamentada na doutrina dos apóstolos, e começou a desviar-se dos padrões de conduta da doutrina que o apóstolo havia estabelecido por ocasião da sua fundação. Então, eram vários, né, os problemas de Coríntios. Eram divisões, uns diziam que era de Paulo, outros que diziam que era de Pedro, outros que eram de Apolo, outros que eram do Senhor, que não eram de ninguém, não tinham nem pastores. E essa igreja tinha todo tipo de divisão. Um grupo aceitava a ressurreição dos mortos, lá no capítulo 15 dessa primeira carta aos Coríntios vai falar sobre isso. Havia um espírito faccioso naquela igreja, e a doutrina, existia problema com respeito à doutrina da liberdade cristã, né? Alguns perguntavam, será que eu posso comer carne sacrificada aos ídolos? E os fortes diziam que sim, e subestimavam os fracos. Lá em Coríntios, 1 Coríntios 10, 28, nós vemos isso. Então havia problemas com respeito a várias questões, com respeito ao casamento, isso é abordado no capítulo 7, né? Se perguntava, quem é o mais espiritual? Quem casa ou quem fica solteiro? Né? Ah, não, eu acho que quem casa não é espiritual. Não, quem fica solteiro. Então havia toda sorte de polêmica, essa igreja estava dividida por uma série de problemas, né? Mas mesmo considerando isso, era uma igreja que se gloriava de ser espiritual. E realmente havia toda sorte de dons ali, uma igreja que fluía realmente nos dons do Espírito. Mas muitos não estavam ali falando em línguas durante o culto, outros não estavam profetizando e tal, trazendo palavras de revelação, enquanto que a igreja pensava que era espiritual, considerava-se assim, apesar de estar toda minada de problemas. Então havia, sim, muitas pessoas espirituais, tinha problemas morais, a igreja de Coríntios, e entre os problemas mencionados havia um irmão que processava outro irmão num tribunal secular, lá no capítulo 6, verso 4, não se sabe por quê, talvez porque não chegaram a um acordo em relação a dinheiro, negócios,
Então, um estava em litígio contra o outro. E por isso estava processando no tribunal da cidade. E com essa atitude ele estava expondo o evangelho à vergonha diante dos ímpios. Havia também um grupo que estava voltando à prática da prostituição religiosa, lá no capítulo 6, dos versos 18 a 19. Isso era comum na cidade, e isso era praticado nos templos lá da deusa Afrodite, conforme já falamos, e refletia essa separação entre a espiritualidade e a conduta moral, né? Surge ali esse relato no meio desse contexto, no capítulo 5, onde havia um homem, membro da igreja, que estava vivendo com a sua madrasta. E o seu pai provavelmente ainda estava vivo. Então isso era um caos, né? Um caso com uma mulher dentro da igreja, onde o pai também estava presente, e o mais grave é que isso não era só do conhecimento da igreja, mas da comunidade. E mais grave ainda é que a igreja não lidava com essa questão, fechava os olhos, agia com leniência, não fazia disciplina. Então isso trouxe constrangimento, o fato de que essa igreja de Corinto como um todo não tomasse nenhuma atitude. E Paulo pergunta, afinal, Deus não está no vosso meio? Veja o que acontece nos cultos de vocês. E aquele homem continuava a viver com a sua madrasta. Então, o apóstolo Paulo, ele usa os princípios do Velho Testamento para provar que aquilo era uma abominação perante Deus. E ele chama não apenas os líderes, mas toda a igreja a pensar, a meditar sobre esse assunto, porque entendendo que a santificação. Então, a santificação, ela deve acontecer no contexto do corpo da igreja. E aí, o que acontece? Nós vamos ver Paulo sentenciando, emitindo uma sentença, que essa pessoa fosse entregue a Satanás, ou seja, retirada do rol de membros e lançado no mundo, porque lançando ao mundo estaria lançando nas mãos de Satanás. Isso é o que representa uma exclusão do rol de hoje. Para a igreja de hoje, nós vemos um contexto muito parecido. Nós vemos as contendas, os processos na justiça comum entre irmãos, nós vemos os pecados de imoralidade, de promiscuidade no meio do corpo. Nós vemos uma igreja atual voltada, apesar de cheia de dons e de talentos, mas com tantos questionamentos, com tantas controvérsias, pessoas que não se submetem, que fazem partidos, que deixam seus líderes, abandonam os seus líderes, formam um conselho, um pequeno grupo e abandonam a igreja coletivamente, fazendo um cisalhamento, uma divisão. Tudo isso está presente nos dias de hoje. E é em relação a isso que nós queremos correlacionar, que o espírito que agia na igreja em Corinto, da indisciplina, é o espírito que tenta seduzir alguns que não aceitam disciplina. Pensam que estão sendo humilhados, depreciados, ao passo que a disciplina é a coisa mais salutar dentro da igreja do Reino de Deus. Ser disciplinado é ser ensinado no amor do Pai. Vamos aplicar isso ao nosso coração. Que Deus te abençoe. Tenha um lindo final de semana, um lindo final de domingo, em nome de Jesus. Shalom, shalom.